Se inscreva e curta e ative o sininho. Deixe um comentário. Transpeou. Se correr, o Lula pega. Se ficar, a Janja come. Vai que caio. E você tá assistindo o Critiqueers. Solta a vinheta, DJ. Oi, olá, e aí? Você está assistindo o Critiqueers e hoje falaremos de um filme de uma pessoa bem polêmica. Chutou, claro que tá, né? Aí no título do vídeo. Mas enfim, hoje falaremos de Homem com H. Aproveita esse momento de silêncio e vai lá curtir a gente no Instagram. Deixa um like aqui no YouTube, deixa um comentário. É de graça, não vai fazer mal, não vai doer, sabe? Porque senão a gente vai acabar com isso aqui também. Eu, hein? Minha avó tá maluca. Uma semana aí sem gravar, a gente já ficou assim meio emperrado aqui. Ai, porque a Peach é muito mais bonita do que cinema. É. A Peach é real, cinema não é. Não é que você é famosa. Fala com a gente. E aí, não vai morder, não, hein? E é com essa energia caótica que eu te pergunto, como foi essa semana? Tá acontecendo ainda, né? Essa semana. Mas foi boa. Nossa, estudei horrores essa semana. Dei horrores essa semana. Tô até muito assim. Métrica real ou métrica de vaidade? Quem vai saber? Quem vai contar os números? Mas foi uma semana gostosinha, assim. Tirando umas doenças aí na família. Nada muito grave, gente. É uma que tá gripinha. muito frio. Doenças respiratórias estão super em alta mesmo. Top charts da Billboard, né? E você? Minha semana foi igualmente caótica a essa intro. Dei bastante sobre CPUs, GPUs, memórias RAMs, RTX. Acho que foi boa, né? Uma semana ok. Eu não aguento mais frio, é sobre isso. E sem mais enrolação, bora para a crítica. Hoje a gente vai falar de Homem com H, filme de Esmir Filho, que fala da vida do Ney Matogrosso. Ney, se você tá assistindo esse vídeo, a gente te ama. Homem com H é a cinebiografia do Ney Matogrosso, que a gente consegue ver ele desde a infância até o que eu acredito que talvez tenha sido o último show que ele fez até o momento da gravação do filme. E é uma cinebiografia muito bonita, muito linda, muito gostosinha de ver. Tem os seus momentos dramáticos, tem seus momentos de romance, tem seus momentos de tesão, porque, né, reizinho bi. E muita suba, eu... E muita suba. O que você achou? Vamos lá, vamos começar por aí. Um panorama geral seu do filme, que você tem várias anotações aí que eu sei. Ó, tô com minha colinha hoje, resolvi tomar vergonha na cara e anotar enquanto eu tava assistindo o filme, porque depois às vezes eu esqueço de detalhes que eu acho incrível na hora, e daí... Mas o que eu anotei aqui, ó, como entrada, na resposta para essa sua pergunta, ó. A entradinha. Claro que estamos falando de um filme, né, algo ali fantástico, que talvez não seja a realidade real, 100% nua e crua. Mas enfim, eu anotei o seguinte. Agora entendi quando o Ney fala que ele é a bandeira. Porque assim, o filme é muito bonito. A gente vai entrar mais a fundo nas coisas depois, mas assim, o filme é muito bonito, é muito bem pensado, é muito bem roteirizado, é muito bem montado. Eu já vou começar aqui dando 10 de 10, porque assim, é um filme muito bonito. E é a história também de uma pessoa que a gente ainda pode consumir, né? Que ele, Ney Matogrosso, ainda é vivo, então a gente vai lá dar um streaming. E também é um artista que eu gosto muito, assim, eu escuto muito algumas músicas, algumas interpretações dele, inclusive tem interpretações que eu acho que são melhores que originais, que ele canta. Clock that tea, mama, clock that tea. O filme tem essa questão de passar, né, em alguns pontos específicos e mais assim, importantes para a história e carreira de Ney Matogrosso. E a gente vê desde da primeira banda que ele participou, que foi os Secos e Molhados, vê toda a treta e porquê da treta, e vê ele como um ser vivo no meio da sociedade, como é que é? Da época da ditadura. O pai dele era do exército. Então sempre teve uma cobrança. Sempre teve uma cobrança pra ele não ser afeminado, pra ele não se vestir como homossexual, sei lá se isso existe, inclusive, mas enfim. Tem toda essa questão, né? Um preconceito muito grande em casa. E até que chega um momento que ele decide fugir de casa, né? Deu um vazare. Ele é meio que expulso, né? Não é nenhuma coisa assim que ele é convidado a se retirar. Não por escolha dele. Mas eu acho que ele fez a escolha mais correta possível. A gente vê um pai autoritário,
que quer que os filhos sigam essa vida de militar, talvez, só que impondo isso à força, que não é muito legal, não. Pra você que é pai, você que é mãe, por favor, não faça assim com seus filhos hoje em dia. E eu acho que se eu estivesse no lugar dele, eu também iria sair de casa. Ainda mais que ele que tinha que pegar água do poço lá e ele não podia tomar um banho. Podia fazer nada, não podia ser artista, que ele queria Podia ser artista. Ele sempre quis ser artista, o pai dele falava que não, filho meu não vai ser artista. Tanto que ele foge de casa e ele vai pro exército. Marinha, né? Pra Marinha. Pra Marinha. Conhece um boyzinho lá também, assim, fica de um... Mas é uma coisa que é platônica das duas partes, né? Porque a gente, no decorrer do filme, tem até um reencontro depois, quando o Ney já tá mais famoso e tal, mas nada acontece feijoada, que é um pouco triste, que é um pouquinho triste. Mas eu acho que é meio que de um modo geral, assim, do filme, é meio que um ciclo de vida gay também. É, também. Que a gente consegue sentir, assim, que é aquela coisa do relacionamento platônico, ou de você estar com uma pessoa, mas você queria ficar com outra. Aquele rebusteio que a gente vê muito aí nas redes sociais hoje em dia, sabe? Aquele ciclo sem fim. Mas ao mesmo tempo eu entendo, porque era uma época totalmente diferente. As coisas eram... Não que hoje seja maravilhoso, né? Mas a gente tem um pouco mais de liberdade, eu diria. E o Ney tava ali assim, ó... Foda-se. Sim, e além de foda-se pro preconceito, a bicha estava foda-se pra censura. A bicha tava foda-se pros pais. A bicha tava foda-se pra crítica. A bicha só tava fazendo o rolê dela existindo. Ai, tem um momento que tá gravando pra Globo até, né? Com os secos e molhados que pedem pra que não olhe na câmera. Porque assim também, a censura da ditadura é umas coisas, bem assim, fantasiosa, né? Igual o fantasma do comunismo, como a gente já sabe. Eram umas coisas que não tinha nada a ver. E ao invés dele olhar pra câmera, ele olha pra câmera que tá do filme. De ter uma quebra da quarta parede. Assim, the flavor. Inclusive, o Jesus... Como é que é? Jesuíta Barbosa. Inclusive, o Meu Deus. Inclusive, o Jesuíta Barbosa interpreta o Ney muito bem. É muito incrível. A personificação ali do personagem é muito massa. E ele não quebra, assim, os trejeitos, não quebra o olhar, não quebra o jeito de falar em nenhum momento. O jeito de andar, a postura dele, o que ele faz com as mãos enquanto ele não tá, tipo, cantando. Tudo isso é muito importante pra trama de uma pessoa ali. 100% perfeição. Fabulosa. E eu não diria que ele carregou o filme nas costas, hein? Porque todas as outras atuações que estão no filme também são muito legais. Inclusive, achei o Cazuza uma bicha chata. Credo. Ele devia ser uma bicha muito chata. Mas eu acho que o Cazuza, Nepo porra Baby louca, também. Nepo Baby. Ele é o que? Filho do dono da ação livre, né? Uma coisa assim que fala no filme. Mas o contexto do personagem do Cazuza dentro da vida do Ney Matogrosso é muito interessante, porque é uma relação tóxica, ao mesmo tempo que é uma relação que tá acontecendo. A gente sabe que não tinha outro caminho pra ir, a não ser porque os dois eram artistas, né? Então, Sim. uma hora ou outras coisas iriam se juntar ali de alguma forma. Só que depois que a gente vê um Cazuza um pouco fora demais do que a gente deveria considerar como normal, a gente consegue ver um Cazuza mais humano. Mas daí também é no momento só da doença, né? Que é uma parte mais triste do filme, assim. Sim. O filme também relata, né, a época que teve o boom do HIV e foi colocado o peso muito em cima das costas dos LGBTs pra, né, reforçar o ódio que as pessoas tinham socialmente. A gente vê que a história LGBTQIA+, é uma montanha-russa, né? Porque se o Ney estava conseguindo fazer o que estava fazendo, abrindo discussões no meio de um Brasil com censura, imagina onde a gente poderia estar agora com a pauta LGBTQ se não fosse esse boom do HIV que foi erroneamente e também preconceituosamente jogado nas costas da comunidade. É uma loucura, entendeu? Blow. É interessante o filme nesse sentido porque ele consegue abordar não só o quanto o Ney foi crescendo e o quanto ele foi se expandindo musicalmente, mas consegue abordar também de maneira muito correta, pelo menos na minha visão, o que estava acontecendo em volta dele. Da mídia que, nossa, desde 70, 80 vocês estão nessa mesma ladainha, melhorem. Ou das pessoas que estavam à volta dele, o quanto ele foi perdendo quem estava à volta dele pra essa doença. E o quanto ele teve que se manter firme, porque ele era casado com uma pessoa, também contraiu o vírus HIV, e ele teve que cuidar depois. Enfim, eu acho que esse momento, que eu acho que é o momento dos anos 80, né, que já não tem mais ditadura, é um momento muito triste, muito simples, como foi feito, mas ao mesmo tempo a gente consegue sentir o impacto de como foi naquela época. Porque, assim, acredito que tenha sido bem pior. Sim.
Muito Bem, pesado. bem, bem pior. Eu acho muito bonito a questão da montagem do filme, nessa ideia de trazer o que ele tava vivendo, o que tava acontecendo com ele, com as pessoas ao redor dele, e depois mostra uma música que ele fez, talvez, pensando naquele momento. Então sempre tem esse jogo do tipo, acontece algo que a gente entende um pouco mais da história do Ney, vai pra alguma apresentação, alguma música dele que fala sobre aquele momento. É muito bonito, assim, o jeito que eles conseguiram juntar as coisas. E já vou entrar no assunto fotografia e a câmera. Achei muito belo. Tem um desfoque na câmera o tempo inteiro e tem um brilho adicionado também, não sei se depois da edição, que parece meio uma fantasia, né? Parece que a gente também tá vivendo um sonho lúcido que o Ney tinha sobre a realidade dele. Às vezes me pegou assim, será que ele tá imaginando isso? Será que isso é a utopia dele? Ou foi a realidade ali naquele momento? Porque tem essa questão do brilho na luz. Bem pouquinho a saturação, é quase uma cor chapada, assim, né? Inclusive tem um quarto de hotel belíssimo no meio do filme, né? Muito belíssimo, num tom marrom, assim. Bicha do céu, um abajur belíssimo do lado. Se eu vou tirar um print do momento do filme e vou mostrar aqui pra vocês. Eu não prestei muita atenção na fotografia, confesso, mas uma coisa que eu prestei atenção em relação à montagem é como a gente vê 3 estágios da vida dele. A gente vê ele criança, a gente vê ele no auge do sucesso e depois a gente vê ele hoje em dia. Todas essas passagens de tempo é ele na floresta, o que é muito legal, porque ele numa floresta não tem um contexto de por que ele tá ali, não tem não diria que uma ligação com o filme, mas ele simplesmente tá ali e a gente tá entendendo que é uma passagem de tempo. E eu achei uma sacada muito legal. E essa conexão que ele tinha, né? Até porque o nome dele é Mato Grosso, o Rio Mato Grosso, que também curtia ali. Quem fez a montagem desse filme soube trazer exatamente o que a gente queria ver. E a ideia, voltando do assunto HIV, que eu lembrei aqui, que eu vi nas minhas anotações. Ela anota tudo. Tem uma metáfora na hora que vai entrar nessa questão do HIV no filme, tem uma metáfora da cobra, né? Ah, da serpente que ele tem. Da serpente que ele tem, que é uma cobra vermelha que vai passando pelo quarto, sobe e acorda ele, assim, né? Com uma metáfora como se ele estivesse dormindo com perigo, né? A cobra representando um veneno ali, que no caso o HIV. E de fundo tem uma TV, né? Falando sobre os casos de morte da semana, todo o caos que tava ocorrendo, o terror. Eu achei uma forma sutil, mas ao mesmo tempo traz o peso, né? Que foi aquilo também. Porque depois a gente vai descobrir que o namorado dele o marido dele tava com HIV, só que não chegou a passar pro Ney. Enfim, só queria comentar essa parte da metáfora, que é assim, né? Junta a fotografia, junta a montagem, junta a direção, tudo numa coisa belíssima ali. Outro detalhe que eu peguei, assim, tem um quadro que aparece na cama do Ney Matogrosso, lá quando ele já tá mais famoso e tal, quando ele já tá com o marido. É um quadro do artista Keith Haring, que na verdade foi feito enquanto o Ney se apresentava no Festival de Montreal em 1983. Então o Ney estava cantando no palco, Keith Haring lá pintando, e daí Keith Haring deixou o quadro no festival para secar até o outro dia. No outro dia voltaram pra pegar o quadro, alguém tinha roubado e até hoje não se sabe quem roubou esse quadro, onde está esse quadro. Então a representação no filme é só, tipo assim, pra fazer uma homenagenzinha. Eu achei muito legal esse detalhe. Enfim, é um filme, na minha concepção, belíssimo. Eu acho que a única crítica que eu tenho não é só em relação a esse filme, mas como muitas cinebiografias, porque de certa forma eu não consigo ver eu pelo menos não consegui ver um defeito do Ney durante todo o filme. Mas eu acho que isso é uma questão de cinebiografias mesmo, que sempre tenta colocar no papel ali principal dessa pessoa que está sendo representada em uma forma mais solúvel pra quem tá assistindo também, né? Todo mundo é passível de erros mesmo e tá tudo bem. E eu não acho que seja uma questão com essa biografia, eu acho que é uma questão meio que geral de biografias, assim. Mas eu queria ver um lado mais, assim, sei lá, algum defeito mais tangível dele, pra também ter um outro tipo de conexão, além de só pela arte que ele produz. Pela rebeldia, pelo peito estufado, pela voz, pelo carão. E pensar que ele começou as discussões sobre androginia no Brasil, né? Porque tem uma parte que tá mostrando uma reportagem, assim, ao fundo. Porque ele mesmo fala que ele é bicho. E no final, somos todos, né? Uhum.
animais. Pontos fortes e não tão fortes pra você. Começou Olha, dando 10 de 10, né? Eu já comecei dando 10 de 10, então eu continuarei dando 10 de 10, mas gostei dessa tua pontuação. Eu gostei muito, 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 muito desse filme. E, gente, cinema brasileiro, né? Cinema absoluto. 10 de 10, recomendadíssimo. Gostei de tudo, como, né? Já falei tudo aqui. Amei, amei, amei. Uma folha de anotações, frente e verso. Estão preparadas para a crítica de verdade? Mentira, a gente é crítica sim. Se você não gostou, 10 de 10. 10 de 10, e você? 10 de 10 também. Eu acho que é muito bonito a maneira como é contada. A montagem, assim, é perfeita. A gente consegue entender as passagens de tempo. A gente consegue entender, por mais que não tenha uma explicação lógica em algumas passagens de tempo, mas a gente consegue entender o que tá acontecendo na vida dele. Eu acho que é isso que uma cinebiografia tem que ser. E sem contar também que é uma cinebiografia que pega um espaço-tempo enorme, né? Por exemplo, a gente assistiu Ainda Estou Aqui, que se passa meio que depois do marido da Eunice Paiva ser sequestrado. Daí depois a gente vai já pra uma parte que ela tá mais idosa, e depois a gente vai mais pro quase fim da vida dela. E nessa a gente consegue ver vários frames, assim, da vida do Ney. Tanto ele como carreira, como pessoa, com o pai dele também, que tem um momento muito emocionante ali na metade pro final do filme, que acho que é muito importante de ter ali. Então a gente consegue pegar esses fragmentos e conectar eles em uma coisa só. Isso aí foi muito legal, uma montagem muito boa, a direção muito boa. Jesuíta Barbosa, assim, excepcional. E o Ney no final. E o Ney no final, lindo, 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 lindo. Pra mim também é 10 de 10. E o filme tá disponível na Netflix. E por sinal, agora não é uma crítica, mas é um adendo. O filme ficou pouquíssimo tempo no cinema, né? Ficou pouco tempo Ele ficou, mesmo. acho que entre 2 ou 3 semanas e já foi direto pra um streaming. Comente se gostou, goste se comente. E... Você sabe ler e escrever? e por hoje é isso. Biju, biju. Folheado.